Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, pela quarta vez, dedicado a esse argumento tão fascinante, escravos da Virgem Maria. Uma expressão que tem sido divulgada em muitos ambientes católicos, muitos movimentos de leigos, e até na história da igreja, de ordens religiosas, de congregações religiosas, edificadas com esse nome bonito, servos da Virgem Maria. Ordem dos servos de Maria, os servitas, e não apenas eles, mas tantos outros que em 2000 anos decidiram se consagrar sob a égide desse qualificativo tão bonito, que tem ressonâncias bíblicas, que tem fundamentação bíblica e também na tradição da igreja, nos santos, nos doutores da igreja. São Raimundo Grignon de Montfort é um deles que fala no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, da escravidão a Maria. Nenhuma novidade, nenhuma distorção, nenhum exagero é esse qualificativo. O escravo é o servo, e já provamos nos 4 programas, os 3 programas anteriores, que essa expressão é muito feliz e profundamente bíblica. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa investigação a textos do Novo Testamento, assunto ao qual dedicamos o programa da semana passada. A questão da liberdade e da escravidão. Existe uma liberdade boa e uma liberdade má. Existe uma escravidão boa e uma escravidão má. Existe uma servidão boa e uma servidão má. A servidão a Deus é a servidão boa, a servidão ao pecado é a servidão má. A servidão aos homens, quando é caridade, quando é serviço, é uma servidão boa. Mas quando nós servimos aos homens, dobrando-nos diante do seu pecado, praticando o seu pecado, imitando o seu pecado, imiscuindo-nos na vida de pecado, no contexto de pecado dos outros, aí nos tornamos, de fato, escravos no sentido pejorativo. E existe uma liberdade boa e uma liberdade má. Eu sou livre de Cristo quando não quero nenhum compromisso com Ele, é a liberdade má. E existe a liberdade boa, eu sou livre quando eu adiro a Cristo com a minha vontade e pratico aquilo que lhe agrada. E essa liberdade é também necessariamente servidão a Cristo, servos de Cristo, escravos de Cristo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22, eu deixei de ser livre de Cristo para me tornar escravo dele. Livre de Cristo em que sentido? Não tinha nenhum compromisso com ele, nenhum vínculo com ele. Agora que eu, pela obediência, me torno servo dele, eu me torno escravo de Cristo. E vamos à carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, para contemplar essa liberdade que, na verdade, é escravidão. Como é possível que a liberdade tenha relação com a escravidão? Vejamos o que diz o texto. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. O mesmo autor da carta aos Gálatas, capítulo 5, é o mesmo autor da 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Escravos de Cristo. O escravo de Cristo é aquele que foi libertado por Cristo, mas foi libertado do poder das trevas, foi libertado da vida de pecado que outrora levava. E agora se tornou obediente a Cristo, servo de Cristo, escravo de Cristo. Portanto, a escravidão de Cristo, ou a escravidão a Cristo, é uma escravidão que liberta, porque Cristo escraviza, no bom sentido, quando coloca com nosso consentimento, o nosso coração, nosso entendimento, nossas forças a serviço dele. E é aí que experimentamos a autêntica escravidão de Cristo, 1 Coríntios 7, 22. Uma escravidão, porém, para a liberdade. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Não existe, portanto, escravidão de Cristo sem a liberdade. Portanto, a expressão escravo de Cristo pode ser muito bem utilizada nesse contexto, nesse sentido de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Não esqueçam que um texto da Escritura é explicado por outro. Você só é livre quando é escravo de Cristo. Mas você é escravo de Cristo porque Cristo libertou você para a liberdade. E quando você conhece a verdade, você se liberta. E só livre, e a verdade é Cristo,
Somente livre é que o verdadeiro sentido da escravidão de Cristo atinge o seu pleno significado. Vamos agora para um outro texto. O texto da primeira aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19. O cristão se torna livre de todos para se tornar servo de todos. Mas como é possível isso? Que o Senhor nos liberte de todos para nos tornar servos, ou seja, escravos de todos. Nós nos tornamos com o pecado escravos do demônio e dependendo do contexto também das pessoas. É preciso, portanto, que a nossa condição diante das pessoas que vivem nas trevas seja uma condição de liberdade. Eu estou livre no sentido de que o pecado delas não me atinge, de que o comportamento delas não é mais por mim imitado, de que eu não pratico mais aqueles hábitos, de que eu sou uma nova criatura. Portanto, se eu sou livre do pecado deles, por outro lado, isso não me exime da obrigação de servir a eles. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Embora livre da sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. O texto é impressionante. Eu vou repetir. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Livre, ou seja, da sujeição de qualquer pessoa. A sujeição pejorativa. Fulano antes me dominava quando me convencia a pecar. Eu me libertei dele. Portanto, eu não estou sujeito pejorativamente a ninguém. Ninguém mais me domina. Ninguém mais me convence. Ninguém mais me arrasta para a vida de pecado. Por outro lado, eu me fiz livre dele, enquanto senhor da minha vida, enquanto instrumento do diabo que me convencia, que me amarrava, que me arrastava para a prática do pecado. Mas, agora que eu estou livre da sujeição de qualquer pessoa, o Senhor me fez servo de todos, para ganhar o maior número. Servo de todos no sentido dado por nosso Senhor quando lavou os pés dos apóstolos. Ele se fez servo de todos para ganhar a todos. E a imitação do Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, o movimento de 1 Coríntios 9, 19 se torna muito bonito. A nossa relação com os nossos semelhantes não é uma relação de subserviência, de sujeição no pecado, nas trevas, mas é de uma superioridade no sentido, Cristo é o meu Senhor, Cristo que serve, e eu não estou sujeito a ninguém, senão a Ele, escravo dele, para servir a todos. Portanto, eu me fiz servo de todos, também de Nossa Senhora, servo de todos. Ah, não é muito correto chamar servos de Maria. É correto. 1 Coríntios 9, 19. Eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Atingimos aqui um dos textos mais fantásticos sobre esse argumento. Mas tem mais. Em São Mateus capítulo 20, de 26 a 27, os apóstolos estão discutindo, estão brigando, que é uma beleza, para saber quem é o primeiro. E Jesus os repreende. E Jesus diz, olha, entre os homens, os grandes deste mundo subjugam as nações, etc. E depois de dizer isso, ele diz uma frase importantíssima. Todos vocês já sabem que frase é esta, Mateus 20, de 26 a 27. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo, e o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Atenção, aqui é escravo no sentido positivo, no sentido do amor, no sentido de
servir ao outro para ganhar o maior número possível. Ganhar para Cristo, atenção. De novo, 1 aos Coríntios 9:19, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. E para concluir o nosso encontro dessa semana, uma citação de nosso Senhor Jesus Cristo. São João, capítulo 13, de 14 a 16, o discurso de despedida do Senhor. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Penso que foi muito rico esse nosso encontro e antes da conclusão, estamos a 2 minutos do final, uma outra palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para confirmar o que ele acabou de dizer nesse texto que já foi muito repetido. São João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. É curioso como Jesus quer que sejamos servos dele, servos de Cristo, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 22, mas no sentido da obediência a ele. Quando Jesus aqui fala, já não vos chamo servos, é no sentido próprio do termo, ou seja, do escravo que existia no tempo de Jesus. No tempo de Jesus existia a escravidão. E o escravo não sabe o que pensa o seu senhor. Os assuntos da família não eram tratados na frente de um escravo. Eu já não chamo vocês de escravos no sentido próprio do termo, mas que vocês são meus escravos, vocês são. No sentido que já vimos até agora, 1 Coríntios 7, 22, livres do pecado, nós nos tornamos escravos de Cristo. Terminamos, amados, mais um encontro semanal. No próximo domingo, se Deus quiser, retomamos esse argumento para deixar bastante consolidado, com muitos textos da Escritura, que é legítimo, que é correto, que tem fundamentação escriturística, que tem respaldo à luz da sadia, da autêntica fé da Igreja, chamar os irmãos que foram convocados por Cristo para viver o amor de servos uns dos outros. Eu me fiz servo de todos, portanto, servo também da Virgem Maria. Um grande abraço, aceite a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma semana rica de bênçãos. Até o próximo domingo, se Deus quiser.